A sensação que eu tenho hoje é que pode acontecer o que for comigo. Eu não tenho direito de desistir ou de falar não consigo. O agronegócio está na minha vida antes mesmo de eu entender o que era agronegócio e o que era até a vida em si. Eu nasci numa família que respira isso o tempo inteiro e que não é só um trabalho, é a vida de todos eles. O meu avô e minha avó se casaram e ambos já eram viúvos. E eles se encontraram na vida. Meu avô era boiadeiro. Ela que viu o potencial do meu avô, que ele era bom naquilo, mas estava ali, patinando no mesmo negócio. Ela encontrou já naquela época um sócio investidor para ele. Falou assim, olha, o Vivaldo é um cara bom, você pode confiar nele, presta um dinheiro para ele que ele vai... E ele investiu mesmo meu avô. Aí ele foi para Goiás, que as terras na época era mais barato. E ele conta que andou muito e já tinha um primo dele que estava na região ali de São Luís. E quando ele foi, ele amou. E ele se fincou ali, mas era coisa assim, tipo de 1 alqueire, 2 alqueiros que ele conseguiu comprar. Não tinha carro, teve que vender o carro. E a pé para a cidade, que era 20 quilômetros da sede. Mas tudo muito apoiado com a minha avó. A minha avó acreditando também, vendo o potencial dele, segurando as barras também na casa. E eles foram crescendo. Ele começou com o Gir, que era a raça que tinha, né? Mas logo ele passou para o Nelore, que estava começando aqui com aquelas importações dos anos 50. Ele foi levando para Goiás e ele fez também um super gado. Ele tinha um olhar para o gado muito diferente, que eu acho que é um dom mesmo. E aí foi prosperando ali dentro do Nelore. Eu brinco que a Limoeiro é o que é, porque a gente colhe os frutos das boas escolhas que meu avô fez lá atrás. Minha mãe, assim como eu, cresceu com os pais fazendeiros e tal, mas ela falava que não gostava de fazenda e que não ia casar com fazendeiro, que ela queria outra vida. E casou de fato. Meu pai não era fazendeiro, era engenheiro civil, mas meu pai se apaixonou pelo sogro e pela profissão do sogro. E virou fazendeiro, assim, fazendeiro apaixonado. Aí o meu avô deu uma porradinha, né? Porque aí meu avô comprou terra no Xingu. Mas presente sogro, né? Falou, comprei, mas não quero tomar conta não, você vai. E aí minha mãe se voltou um pouco para a fazenda, mas sempre na posição ali também de dona de casa. E tinha eu e meu irmão que cuidava da gente. Mas quem estava à frente das fazendas e como braço direito do meu avô era o meu pai na época. Na vida todo mundo tem, né, os momentos de virada. Com certeza, a primeira grande virada da nossa vida foi quando meu pai partiu, porque a nossa vida virou de ponta cabeça. Minha mãe teve que ir para dentro do negócio da fazenda, assumiu 100%. Eu tinha 11 anos, meu irmão tinha 16. E nessa época eu ainda tinha minha avó, que ficava com a gente para minha mãe poder ir para a fazenda. Meu avô era uma pessoa muito sábia, mas muito firme. Minha mãe ficou viúva, ele pegou no braço dela, foi com ela a primeira vez na fazenda lá no Xingu, apresentou a fazenda, ajudou ela a contar gado, entendeu o que estava acontecendo ali e falou, agora é com você. Se você precisar de mim, você pode me perguntar, meu avô nunca mais foi lá. E ela que foi tocar. Foi tocando firmemente. Só que minha avó também faleceu logo depois, assim, 6 meses depois. Foi, assim, uma sequência de fatalidades. A nossa fazenda era 1.100 quilômetros da nossa casa. 400 quilômetros de estrada de terra. Não. Eu entendo que a dificuldade maior que minha mãe passou nessa época era isso, deixar os filhos, né? E viver isso numa época que não tinha telefone lá, a gente conversava com rádio amador, marcava hora, não conseguia falar, tinha dia. Eu não consigo nem imaginar o que ela passou. Foi muito difícil mesmo essa fase. Mas a minha mãe enfrentou de uma forma, assim, brilhante. Meu irmão era também um gênio, assim, sabe? Uma pessoa bem fora da curva. Apaixonado em gado. O dom que meu avô tinha, ele tinha. Era o mundo dele. Quando meu pai faleceu, ele estava prestando vestibular para medicina. Tem uma coisa que eu nunca vou me esquecer, que a gente saindo do enterro do meu pai, ele pegou na minha mão e falou assim, amanhã nós dois vamos para a escola e a vida vai continuar. E é isso que meu pai quer. E eu vou passar no vestibular. E você também vai fazer sua vida. E desde então ele assumiu muito esse papel do meu pai. Ele entrou na faculdade, ele passou em todas as faculdades que ele prestou. Ele ficou na Federal de Goiás para não deixar minha mãe, não me deixar. Então ele foi assim um esteio para nós. Meu irmão era aquela criança que enquanto estava na estrada de chão estava rindo, ia para o asfalto e começava a chorar. E eu era o contrário. Então eu cresci e falei assim, não, eu não quero isso. Eu quero uma coisa aqui na cidade, eu quero outro caminho. E como tinha meu irmão que era tão apaixonado naquilo, eu me sentia muito solta. Até que meu irmão não estava mais aqui. Ele faleceu com 22 anos, no último ano de medicina.
A vida, ela tem as suas coincidências, né? Quando meu pai faleceu, meu irmão estava prestando vestibular. Quando meu irmão faleceu, eu estava prestando vestibular. Eu estava no meu 3º ano também. E aí, eu lembrei muito da cena que eu falei lá do meu irmão pegando a minha mão, sabe? Eu falei assim, eu não posso deixar essa peteca cair. Que era muito confortável para mim saber que eu tinha o meu irmão cuidando daquilo ali antes, né? A partir do momento que você não tem, você tem que tomar para si a responsabilidade. Eu vi minha mãe fazer isso, vi minha avó fazer isso, meu avô fazer isso, meu irmão fazer isso, por que eu não poderia fazer? Me deu um sentimento assim, eu não quero que a Limoeiro morra. Porque eu estando perto da Limoeiro, eu tô com meu avô, eu tô com a minha avó, eu tô com meu pai, eu tô com meu irmão, eu tô com a minha família. E aí eu resolvi prestar para veterinária, porque eu falei, é uma forma de eu me voltar para esse mundo. E fui. Me formei, aí eu vim para Araçatuba. E logo depois eu também casei. Aí tive filho. E aí, em 2018, 2019, comecei a ser mais presente na administração. Na pandemia, eu fiquei morando na fazenda 2 anos. E nesses 2 anos, aí acabou. Aí eu fui pegando e fui vendo o que eu podia agregar ali. E desde então eu venho trilhando meu caminho, mas assim, lado a lado com a minha mãe. Qual legado ela te ensinou na vida? Essa coisa dela matar no peito tudo que acontece na vida dela, independente da gravidade que é o negócio. Porque o que aconteceu com a minha mãe ao longo da vida foram coisas que eu não consigo nem dizer, nem imaginar. E ela, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu não vou parar. Então, a sensação que eu tenho hoje é que pode acontecer o que for comigo. Eu não tenho direito de desistir ou de falar não consigo. Eu tenho que, no mínimo, tentar. Porque eu nunca vi minha mãe falar assim, não, isso aqui não é pra mim não, isso aqui eu não dou conta de fazer não. Ela foi lá, fez e aconteceu e foi muito boa no que ela fez. Então, se ela fez nas condições que ela fez, eu não tenho esse direito. Se eu tô aqui hoje, se eu sou quem eu sou, se eu tenho a minha família, foi por causa dela. Então, essa é a... O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta.